Sabe quando tá tudo bem na nossa vida e parece que tudo tá perfeito e não tem nada que possa nos estressar? Sabe, eu tô nesse momento e daí de repente me surge uma ideia. Vou arrumar a sarna pra eu me coçar. É, hoje nós vamos fazer um vídeo, gravar na verdade, um vídeo longo, que o último foi sobre a purificação do templo. Hoje é um vídeo longo falando sobre um dos temas mais polêmicos da nossa atualidade, algo que não deveria ser polêmico, à semelhança daquele vídeo que nós gravamos a respeito do falar em línguas, não deveria ser polêmico se as pessoas lessem a Bíblia e a respeitassem, tá? Só que eu quero, já desde o começo, dizer que eu não quero te ofender. Só que, se você é uma pessoa que se ofende fácil, te convido, fica à vontade, querido, para sair desse vídeo. Principalmente, querida, né, que você tem um potencial maior a se incomodar com esse vídeo. Porque nós vamos falar hoje a respeito do pastoreio feminino. Por que que não dá para aceitar isso? E por que que dá tanto burburinho quando nós falamos isso em voz alta, tá? Então vem comigo que o vídeo hoje tá necessário e problemático. Saudações cristocêntricas, meu nome é Caleb Vargas, você está no Crentinho Básico, este canal de crentes que não surpreendem ninguém com sua teologia, mas de vez em quando a gente arruma uns inimigos por aí. Mas não tem problema. Meus amados, quero falar com vocês, antes de vocês começarem a me odiar, que curta esse vídeo, compartilhe esse vídeo, comenta esse vídeo enquanto você ainda me ama em Cristo, porque talvez daqui pra frente você não vá gostar muito desse ser gordinho que vos fala, tá? Então, também quero te lembrar de clicar no primeiro link aqui embaixo, que tem essas camisetas maravilhosas da linha Igreja. Lá tem para quem gosta de meme, tem para quem gosta de roupa estampada e tem para quem gosta de camiseta básica também. E tem novidades vindo por aí, tá bom? Mas vamos lá. Por que que nós queremos tratar desse tema tão cabeludo hoje? Gente, existem vídeos, existem assuntos que eu não queria tocar, que não dá prazer tocar, mas que são necessários. Esse é um desses vídeos. Por quê? Porque esse tipo de confusão que surge dentro do meio cristão é porta de entrada para muitas outras confusões ainda piores. Então é necessário que, quando uma brecha para problemas maiores surge, a gente fechar. É necessário nós taparmos algumas brechas. E muitas vezes as pessoas, inclusive você e eu, fazemos coisas simplesmente por meras repetições ou porque é algo cultural e nós fazemos de modo inconsciente e nós precisamos que alguém venha e exponha a verdade bíblica para que nós realmente possamos ter a escolha de fazer ou não o que a palavra manda. Hoje é esse momento na tua vida em que você vai ter a opção de decidir se você vai querer continuar a cultura e a tradição que você aprendeu, talvez com seus pais ou com quem te evangelizou, ou obedecer a Bíblia, tá? Então, bora lá. Muita gente vê nas igrejas, principalmente brasileiras, a questão do ministério feminino, não é verdade? E eu quero que você, desde já, assimile que isso não é machismo. O vídeo de hoje, o conteúdo de hoje não é um conteúdo machista. Só de você cogitar a possibilidade de nós trazermos dentro do texto bíblico uma postura machista que discrimine mulheres, você já prova que não compreendeu bem a magnitude da Bíblia, tá? Porque a Bíblia, ela não discrimina pessoas. A Bíblia, ela discrimina comportamentos. E não existe um comportamento distinto entre homens e mulheres cristãs, tá? Você sendo cristão, homem ou mulher, você obedece à Bíblia. Esse é o comportamento. Cada um com algumas funções específicas, mas nossa principal função é obedecer à Bíblia, tá? Então, vamos lá. Eu quero, desde já, separar alguns pontos, tá? Nós vamos falar sobre o apostolado, que é a questão dos apóstolos, que a gente vai dar uma pinceladinha na questão dos apóstolos do presente século, dos tempos modernos, né? Nós também falaremos a respeito do pastoreio, e nós falaremos do presbitério, do episcopado, e por final, eu vou trazer um bônus aqui, que é a discussão sobre Raquel, tá bom? Então, vamos lá. Primeiro ponto que eu quero destrinchar com vocês, a questão de apóstolos.
apóstolas. Porque muita gente fala, Maria Madalena era uma apóstola. Jesus levantou apóstola. A Bíblia fala sobre Júnias, que era uma apóstola. Vamos destrinchar isso, tá? Primeiramente, você precisa entender que Jesus separou 12 apóstolos originais. Os 12 apóstolos originais surgem, são citados aqui, primeiramente em Mateus, capítulo 10, verso 2 e 4, que diz o seguinte: estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, Simão, o Zelote, e Judas Iscariote, que o traiu. Aqui já dá um spoiler, né, de que Judas traiu Jesus. Mas enfim, aqui também é citado em Marcos, capítulo 3, verso 14 ao 19, tem toda a lista. E eu quero que vocês vejam essa descrição aqui, ó. Então, escolheu 12, a quem também designou apóstolos, tá? Designou apóstolos, para que estivessem com ele, fossem enviados a pregar e exercessem autoridade para expulsar demônios. Mulher pode pregar? Depende. Mulher pode expulsar demônio? Com certeza, essa autoridade foi dada a todos os cristãos que têm fé e creem no nome de Jesus. Mas então, Caleb, se mulher pode pregar em algumas situações e tem autoridade para expulsar demônios, qual é a diferença delas para os apóstolos? É a mesma diferença que há entre eu e os apóstolos. Eles foram separados exclusivamente para isso. Entende? Não há como surgir um novo apóstolo hoje. Por quê? Nós vemos em Atos 1, 21 e 22, olha só. Portanto, é necessário que escolhamos um dos homens que estiveram conosco durante todo o tempo em que Jesus viveu entre nós. Aqui eles estavam escolhendo um substituto para Judas Iscariotes, o que traiu Jesus, tá? Lembra que ele se matou? Então surgiu uma vaga entre os 12. Precisava ser 12. Então surgiu mais uma oportunidade. Desde o batismo de João até o dia em que Jesus foi levado dentre nós às alturas, é preciso que um deles seja conosco testemunha da sua ressurreição. Então, para ser um dos 12 apóstolos, é necessário que tenha vivido com Jesus e com os 12 desde o momento do batismo de João, de Jesus com João, que é o início do ministério dele, até a sua ascensão ao céu, tá? Então, Caleb, Paulo é considerado um apóstolo? É. Só que Paulo é uma exceção bem especial. Por quê? Porque se você for olhar Atos capítulo 9, você vai ver que Paulo ouviu e viu Jesus e ele teve um chamado direto da parte de Cristo, assim como os demais apóstolos foram chamados nominalmente por Jesus e diretamente, pessoalmente por Jesus. Paulo também teve esse chamado após a ressurreição. E o ministério dele, os frutos que ele provou, que ele apresentou, comprovam o seu chamado apostólico da parte de Cristo. Só que tem um detalhe. Quando nós vemos Apocalipse, deixa eu abrir o texto aqui para vocês. Quando nós vemos aqui, deixa eu ver se eu acho. Apocalipse 21, do verso 12 ao 14, fala que a cidade santa tem 12 portões e 12 fundamentos. 12 portões sinalizando as tribos de Israel e 12 colunas, 12 fundamentos, que são os 12 apóstolos. Percebe que não há 13 apóstolos? Ou seja, Paulo não é contado entre os apóstolos fundamentais. Percebe? Deixa eu abrir o texto aqui, eu quero ler exatamente para que vocês entendam. Caleb, por que está falando de apóstolo se o assunto é mulher? Vocês já vão entender o que eu quero dizer, tá? Apocalipse 21, né? Que eu falei? Apocalipse 21, verso 12 em diante. Apocalipse 21, verso 12 ao 14. Vamos ver na NVI, que é a melhorzinha? Eu gosto bastante da NVI. Vamos lá.
Tinha uma grande e alta muralha com 12 portas e 12 anjos junto às portas. Nas portas estavam escritos os nomes das 12 tribos de Israel. Então, as portas para entrar na Cidade Santa têm os nomes das 12 tribos. Havia 3 portas no Oriente, 3... Tararara. A muralha da cidade tinha 12 fundamentos, ou seja, 12 pilares, 12 colunas, 12 fundamentos. E é isso que sustentava a Cidade Santa, tá? Que sustentará a Cidade Santa. A muralha da cidade tinha 12 fundamentos e neles estavam os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Ou seja, o texto bíblico nos mostra que são 12 os apóstolos fundamentais, tanto que os fundamentos têm os nomes deles. Então Paulo não é um apóstolo fundamental, quer dizer que a igreja teria avanço igual sem ele, mas sem os 12 do início, não. Tá? Então, bora lá. Por que eu quero trazer isso? Porque muita gente fala a respeito de Júnias. Talvez você nunca tenha ouvido falar disso, mas muita gente cita a situação de Júnia, ou Júnias, que é no capítulo 16, verso 7 de Romanos. Olha só. Deixa eu abrir aqui. Fala o seguinte: saudai Adrônico e Júnia, meus parentes e companheiros de prisão, os quais são notáveis entre os apóstolos e estavam em Cristo antes de mim. Esse trecho aqui, ó, são notáveis entre os apóstolos, faz algumas pessoas acreditarem que Adrônico e Júnia são apóstolos também. Só que a própria Bíblia NVI, ou algumas outras versões, já mostra que não. Eles são conhecidos entre os apóstolos. Por quê? Porque os apóstolos conhecem eles. São notáveis, ou seja, os apóstolos sabem que eles são e dão valor a eles. Eles são honrados pelos apóstolos. Então, Adrônico e Júnia já não são considerados apóstolos. Então, mesmo que Júnia, eu já vou falar sobre isso, seja uma mulher, não, ela não era uma apóstola, tá? Nem Adrônico. Por quê? Porque Paulo foi o último apóstolo, tá bom? E ainda assim ele não é contado entre os 12, ele é como se fosse uma categoria inferior a apóstolo. Outro ponto, Júnia, ou Júnias, ainda é discutido entre as escolas de teologia se realmente é um nome feminino. Então nós temos alguns pontos. Adrônico e Júnia pode ser sim um homem ou uma mulher e eles serem casados. Então o ministério é compartilhado. Só que não haveria necessidade dessa argumentação, pois eles não são apóstolos. Eles não são uma liderança dentro da igreja. Seria permitido uma liderança contendo uma mulher? Sim, porque o casal exerce o ministério juntos. Mas quem é ordenado é o homem, tá? E eu vou mostrar para vocês mais à frente. Então, quem usa esse texto para fundamentar o pastoreio feminino, alegando que Júnia era uma mulher apóstola, está totalmente equivocado, é uma falácia esse argumento. Por quê? Primeiro, não há novos apóstolos, não eram apóstolos. Outro, não há nem comprovação de que eram um homem e uma mulher. E não há confirmação sequer de que eles eram liderança. Mesmo que fossem liderança, ela só poderia liderar ao lado de seu marido. O primeiro a ser citado é ele. Se, que nem eu te falei, se fossem de fato um casal, porque o texto não fala isso, tá? Então, primeiro ponto, não havia nenhuma apóstola. Maria Madalena, ela era uma mulher contada entre os discípulos, mas ela nunca foi contada entre os apóstolos. Mulheres são discípulas, não são mestres nem apóstolas, tá? Daí nós partimos para o ponto do pastoreio. Tá? Nós precisamos entender, eu quero que você entenda aqui, ó, que pastor vem do hebraico roé, tá? Usado para Raquel, por exemplo, no livro de Gênesis, tá? E do grego poimen, tá? Usado no Novo Testamento. Ambos significam pastor no sentido de pastorear ovelhas, mas o poimen no Novo Testamento ele é relacionado à liderança da igreja. Então, relacionado não ao rebanho de ovelhas, mas sim a um grupo de pessoas. Um fator espiritual, tá? Os requisitos para pastores e bispos são apresentados em 1 Timóteo, capítulo 3, do verso 1 ao 7. Eu quero que vocês leiam aqui comigo, tá? Eu vou copiar aqui e eu vou abrir a Bíblia para vocês lerem, tá bom? Presta atenção nisso. Vou abrir na NVI, que é uma leitura mais simples, tá bom?
Esta afirmação é digna de confiança se alguém deseja ser bispo, não bispa, tá? A gente precisa se ater ao texto. O texto, ele é todo ele trabalhado em linguagem masculina. Mas Caleb, talvez bispo seja um termo genérico para homem e mulher, tá? Eu vou te provar que não, simplesmente lendo o texto. É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher. Aqui já fecha totalmente a lacuna que poderia ser preenchida com uma mulher. Não há como ser uma bispa, a não ser que, na tua Bíblia, haja uma autorização a uma bispa se tornar marido de uma outra mulher. O que a gente sabe que não é verdade, tá? Então, é necessário que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, sóbrio, prudente, respeitável, hospitaleiro e apto para ensinar. Não deve ser apegado ao vinho, nem violento, mas sim amigável, pacífico e não apegado ao dinheiro. Ele deve governar bem sua própria família, tendo os filhos sujeitos a ele com toda a dignidade. Caleb, caso você ainda queira argumentar que há espaço para mulher, verso 4. Ele deve governar bem sua própria família. Essa não é uma função feminina. Governar a casa é função do homem, tá? Então, além de o texto inteiro trazer linguagem relacionada a masculino, pronomes masculinos, traz o termo marido de uma só mulher, sabendo que a Bíblia, ela é primordial e fundamentada na base familiar heterossexual, tá? Então, homem é mulher. E ainda denota que precisa ser governante de sua casa. E um bom governante precisa saber governar a sua casa. Mas Caleb, e a mulher que é viúva? Ela governa a sua casa, sim, mas isso é uma exceção. Você precisa entender que o evangelho é feito de regras. Existem exceções. Quer ver um exemplo? O ladrão da cruz. Nós sabemos que quem crer e for batizado será salvo. O ladrão da cruz creu, ele não fez ceia, ele simplesmente estava ali. Ele simplesmente creu e Jesus levou um monte de gente que quer discutir. Tem gente que quer jogar o ladrão da cruz no inferno, mesmo Jesus tendo dito que ele ia para o paraíso. Por quê? Porque ele não viveu todo o rito eclesiástico, tá? Então, existem exceções que não podem ser usadas como regra. Percebe? Então, você foi abandonada pelo seu marido? Você talvez se converteu já sendo mãe solteira ou viúva? Você governa a sua casa? Você precisa entender que você está exercendo uma função dentro de uma necessidade. Tá? Dentro de uma necessidade você governa a sua casa como se fosse mãe e pai ao mesmo tempo. Mas você não é homem. Tá? Então, dentro do contexto familiar, pode surgir a necessidade de uma mulher governar, mas não há necessidade dentro de uma igreja saudável para uma mulher ser pregadora ou líder. Não há. Sabe por que eu digo isso? Porque se a igreja, para a igreja ser saudável, ela precisa ter como fundamento a Bíblia. Se a igreja é saudável, se a igreja tem como fundamento a Bíblia, ela não vai ter falta de homens aptos para ensinar, nem falta de homens que governem bem sua casa, nem falta de homens irrepreensíveis, nem falta de homens marido de uma só mulher. Não vai. Eu sempre digo que aonde sobra mulheres é porque faltam homens. Se há um lugar onde uma mulher é líder, é porque em algum canto dessa igreja há um homem acovardado, um banana, um covarde, que não vestiu as calças. E nós não estamos falando aqui de usos e costumes, tá, das igrejas tradicionais. A mulher não foi feita para vestir as calças. Novamente, eu não estou falando sobre doutrina de vestimenta, tá? A mulher não foi feita para governar. A mulher não foi feita para liderar. E é interessante porque Paulo, aqui em 1 Timóteo, acho que é em 1 Timóteo, eu vou falar exatamente aqui. 1 Timóteo 3, 1 ao 7, ele fala sobre as características do presbítero, tá? E ele sempre traz essa questão de que o homem deve sim governar a sua casa, que ele deve ser o líder superior, não
subjugando a esposa, mas dominando sobre ela com amor semelhante ao amor de Cristo pela igreja. Então não é uma ditadura, é um zelo, é uma proteção e um resguardo do marido com relação à sua família, tá? No contexto histórico-cultural, nós precisamos entender que alguns textos são adaptados ao momento da carta que foi escrito. Quer ver um exemplo? O texto que fala a respeito do cabelo do homem comprido ser desonra para ele mesmo e da mulher desonra para ela se for cortado, tá? Olha como é necessária a teologia sistemática, olha como é necessário o estudo coeso da Bíblia. Paulo, ele disse que o homem não deve usar cabelo comprido, pois é sabido que é desonroso para o homem. Daí eu te pergunto, meu querido irmão, minha querida irmã, aonde na Torá, no Antigo Testamento, na Tanar, que é essa aqui, aonde na lei ou nos profetas fala que o homem não deve ter cabelo comprido? Não fala, em parte alguma. Em que parte da Tanar, do Antigo Testamento, fala que a mulher não pode cortar o seu cabelo pois desonra a sua própria cabeça? Em parte alguma. Em que parte dos ensinos de Jesus diz que o homem não deve ter cabelo comprido ou a mulher não deve cortar o cabelo? Em parte alguma. Então, se Paulo, numa carta específica para uma cidade específica, diz que é sabido por eles que é desonra para o homem cabelo comprido e desonra para a mulher o cabelo curto, logo, se não há, nem na lei, nem nos profetas, nem no Evangelho de Cristo, essa norma, é dedutível, tu consegue perceber que ele está falando de um contexto regional daquele povo que está recebendo a carta. E quando você for estudar isso, eu posso gravar um vídeo a respeito disso, você vai entender que há um contexto cultural daquele ponto específico que diz que era desonroso para a mulher o cabelo a cabeça raspada, o cabelo cortado, tá? Então, meus amados, vocês precisam entender que é necessário contextualizar e comparar os textos bíblicos, tá? Só que diferente é no texto de Paulo, por exemplo, a respeito do ensino feminino. 1 Timóteo capítulo 2, do verso 11 ao 15. A mulher aprenda em silêncio, com toda a submissão. E não permito que a mulher ensine. Paulo é categórico. Não permito que a mulher ensine, nem exerça autoridade de homem. Esteja, porém, presta atenção nisso. Deixa eu trocar aqui que eu... Aqui. Esteja, porém, em silêncio. Daí você pode me dizer, Caleb, Paulo está falando isso porque a cultura daquele lugar ali, da igreja onde Timóteo estava, as mulheres não ensinavam. Negativo. Porque Timóteo estava num território estrangeiro a Israel. Ele estava num lugar onde era comum as sacerdotisas. Era muito comum nos templos pagãos, era mais comum existirem sacerdotisas do que sacerdotes. Então não seria estranho para aquele povo uma mulher ensinando ou exercendo a função episcopal ou a função do presbitério ou da liderança ou do apostolado. Não seria uma surpresa. Então, primeiro ponto, se você vier com essa argumentação, você já está errado. Por quê? Porque não seria uma estranheza para a cultura da época uma mulher ensinar. Só que você pode me perguntar, Caleb, então por que Paulo não deixava que as mulheres ensinassem? Só que o próprio texto responde. Olha só. A mulher aprende em silêncio com toda submissão, e não permito que a mulher ensine nem exerça autoridade de homem, esteja, porém, em silêncio. Daí ele responde, porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. E Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Então, o próprio texto que Paulo apresenta, a ordem, não permito que mulheres ensinem, ele diz o porquê. Porque a mulher foi enganada e o homem não. O homem foi criado primeiro, a mulher depois. A mulher foi enganada, o homem não. Então a mulher fica em silêncio e o homem ensine. Considere isso como uma punição ou uma lição aprendida com a queda. Tá? Quando o texto diz quem não trabalha que também não coma, é uma ordenança ao homem trabalhar, não é uma ordenança à mulher trabalhar. Lembra disso lá em Gênesis 3? Que o homem deveria trabalhar, do suor do seu rosto colheria o seu alimento? Faz parte da punição da humanidade. O homem tem que trabalhar.
Então, quando nós vemos um texto que diz que quem não trabalha não coma, você sabe que ele está se referindo à queda. Aqui, de igual modo, a mulher aprende em silêncio, não ensine. Por quê? Porque ela foi enganada, o homem não. Está fazendo referência direta à queda, à origem do pecado na humanidade. O homem foi responsável, mas o engano entrou por ela. O homem foi covarde. Por que eu afirmo que onde há uma mulher sobrando é porque está faltando um homem acovardado? Porque Eva comeu o fruto e os olhos dela não se abriram com relação ao pecado. Quando Adão comeu, os olhos dos dois se abriram. Por quê? Porque ele era responsável por ambos. Ele governava aquela família. Ele respondia. Só que ele foi tão banana, tão covarde, que quando ele ouviu os passos do Senhor no jardim, eles se esconderam. E quando Deus perguntou a Adão, quem te disse que tu estava nu? Sabe o que ele falou? Ele assumiu o BO, ele bateu no peito, eu fiz bobagem, eu te desobedeci, Senhor. Não, negativo. Ele pegou a culpa dele, que é a responsabilidade dele, e jogou sobre a esposa. Ele disse, a mulher que tu me deste, me deu do fruto. Covarde. Covarde. E nós estamos, sempre houve essa covardia, né? Mas nós estamos numa era de homens bunda mole que faz com que as mulheres comecem a fazer coisas que elas não deveriam fazer, daí elas se cansam, elas são esgotadas, elas se exigem de si mesmas uma função que não é delas. É como se homens exigissem de si mesmos a capacidade de amamentar. Nós não fomos feitos para amamentar, mulheres não foram feitas para governar. O homem não foi feito para parir filhos. O homem foi feito para alimentar os filhos que ele fez a esposa parir. Não é difícil compreender isso, meus amados. Não é difícil. Só que a cultura progressista, ela entrou tão forte dentro do tradicionalismo, tão forte dentro das famílias, do fundamento cultural da nossa nação e dos países à nossa volta, que se torna ofensivo você dizer que a mulher é mais capacitada para cuidar do lar e o homem é mais capacitado para ir para a rua, trabalhar e trazer sustento para dentro de casa. Isso ofende as pessoas. Por quê? Porque a Bíblia deixou de ser o firme fundamento de fé dessas pessoas. Continuemos. O texto é claro. A mulher não deve ensinar porque por ela entrou o engano. Então não é porque aquele povo em questão, não, porque Paulo era... Não. O texto responde. Porque o homem foi feito primeiro, a mulher depois. Ela foi enganada, o homem não. Ponto. Isso é machismo. Não é. Caleb, eu discordo de Paulo. O problema é teu, meu irmão. Eu discordei de Paulo em muitos momentos. Sabe o que acontece quando a gente se depara com um texto bíblico, uma doutrina fundamental e a gente discorda dela? A gente cala a boca e obedece. Eu, como homem, eu preciso calar minha boca e obedecer à Bíblia. Porque eu sempre vou estar errado sem a Bíblia. Você sempre vai estar errado sem a Bíblia. Se a tua opinião não concorda com a opinião da Bíblia, você está errado, não é a Bíblia que está errada. Só que você precisa ler o texto com integridade, você precisa ler o texto, quando eu falo com integridade, é integralmente, ela precisa ser completa. A Bíblia não se contradiz. Tá bom? Mas Caleb, Débora era uma profetisa. Profetiza, tudo bem. Irmã, quer profetizar? Profetiza. Mas respeite as normas apresentadas em 1 Coríntios 14. Lembra? As normas para profecia e falar em línguas. Não há restrição para a mulher profetizar. Não há restrição além das restrições totais, tá? Porque existem restrições para homem e mulher que são a mesma. Tá bom? Mas no momento do ensino a mulher é calada. Percebe que Paulo não diz que não permite que mulheres ensinem porque são burras? Porque muita gente vai tentar enfiar na tua cabeça que a Bíblia está querendo dizer isso. Não é. Ele não diz, Paulo diz para mulheres não ensinar porque são incapazes. Não. Paulo diz para mulher não ensinar porque ela é mais burra que o homem. Não. Paulo não deixa ensinar porque Paulo odeia mulheres. Não. Ele diz, porque na queda a mulher foi enganada e o homem não. Mas ele não eximiu, em nenhum momento, se tu for ler as cartas de Paulo, ele não exime Adão da sua falha. Tá? Então, presbitério. Presbitério é aquele grupo que cerca a casa pastoral, tá? Porque
essa questão de haver um pastor presidente de uma denominação e os outros todos serem capacho dele, isso aí é uma situação bem atual e bem infernal, tá? Bem infernal, porque é nesses contextos que surgem os grandes escândalos de pastores abusando emocionalmente dos seus membros, abusando emocionalmente das suas ovelhas, abusando sexualmente, às vezes, da sua membresia, porque o pastor manda e a igreja obedece. Negativo. Você precisa entender que se nós trouxermos para o nosso contexto a alegoria do pastoreio, as ovelhas não são funcionárias do pastor. O pastor é funcionário das ovelhas. O pastor, vou repetir bem pausadamente para você entender, o pastor é funcionário das ovelhas. E o presbitério serve para auxiliar esse pastor na sua função, no seu trabalho. Então esse lance de você ir na casa do seu pastor, honrar o seu pastor capinando o pátio dele, meu amado, você está sendo enganado. Era pro teu pastor ir lá pra tua casa, se oferecer para te ajudar a reformar a tua casa. Tá bom? Mas esse é assunto para outro vídeo longo, bem longo, tá? Se você tá me odiando agora, meu irmão, me perdoa, tá? Amo a vida de vocês, eu faço isso por quê? Porque você precisa compreender a Bíblia. Eu quero que tu seja totalmente cristão, tá bom? Curte o vídeo aí, te amo. Presbitério, aquele corpo, aquele grupo que auxilia a casa pastoral, tá? Vem de presbíteros do grego, ou que significa ancião ou líder, tá? Então, o ideal é que os presbíteros sejam velhos, tá? Não velho resmungão, sábios. Os anciãos, dentro do contexto judaico, são homens que já têm família estabelecida, já têm filhos criados, consolidados e carregam conhecimento, experiência, tá? Então, presbítero de 20 anos, complicado. Ele precisa ter experiência para aconselhar o pastor, para auxiliar na caminhada pastoral. Eu estou ajudando o pastor Rogério Mazioli na nossa congregação. Eu não sou presbítero, meu irmão. Eu não sou um ancião, eu não sou sábio. A sabedoria que eu tenho, pedacinho da sabedoria que eu adquiri foi porque, assim como a Bíblia fala, a sabedoria anda gritando pelas ruas, a gente pede e Deus nos dá deliberadamente. Um pouquinho eu já tenho, mas eu não sirvo para ser presbítero. Não sirvo. Eu não posso querer ser mais do que eu sou. E aí nós entramos novamente na questão feminina. Por quê? Atos 14, 23. Na carta de Paulo a Tito, capítulo 1, do verso 5 ao 9, os presbíteros são mencionados como homens. A mesma descrição para os que querem serem bispos ou entrar para o presbitério é que seja marido de uma só mulher, saiba gerir a sua própria casa, governar a sua casa. Funções masculinas, são homens. Homens. Mulheres não queiram ser homens. Vocês são muito melhores, meu amor, atrás da câmera. Tu é muito melhor do que eu, meu amor. Deus te fez perfeita, eu não, tá? Te amo, tá? Mulheres não queiram ser homens. É um saco. Não faça trocadilhos com isso, tá? Exemplos bíblicos nós trazemos aí dos presbíteros citados como homens. O episcopado, que no grego é o episcopos, tá? Que significa supervisor ou guardião. Refere-se a líderes que supervisionam várias congregações de uma região. Então, no caso do pastor Rogério Mazioli, nós estamos fazendo um grupo familiar, cultos domésticos, e de repente surge, o grupo aqui cresce e um irmão quer sediar na sua casa, que é alguns bairros daqui, um pouco mais longe. E lá começa outra congregação a se reunir e adorar a Deus e ler a palavra, e meditar na palavra e orar. Na casa dele, de repente, tem mais 3 ou 4 casas e o pastor Rogério Mazioli está conduzindo todos esses grupos de forma distinta, separadamente, mas ainda assim com coesão no corpo. Ele está vivendo um episcopado, que é o bispo. Ele gerencia várias igrejas, tá? Então, bispo não é suplente a serafim, vice-anjo, a 4ª pessoa da Trindade, não, é só um pastor que gerencia vários grupos, tá? E é necessário dizer que cada um desses grupos precisa ter um pastor, tá? Cada grupo precisa ter um líder. Não precisa ser ordenado pastor, mas ele precisa cumprir a função do pastor. Caleb, quais as funções do pastor? Vai para 1 Timóteo 3:1-7 ali. Ele vai falar, precisa ser marido de uma só mulher. Não é pastora, não é uma mulher liderando um grupo. Não existe isso na Bíblia, meu amado. Enfia isso na tua cabeça, irmã.
Não existe isso na Bíblia. Daí muita gente pode trazer, mas Caleb, eu já vi até vídeo sobre isso, cara, dá vontade de me matar quando eu vi. Uma irmã falando que em Gênesis 29:9 fala sobre Raquel. Eu vou abrir esse texto, tá? Gênesis 29:9. Eu quero que vocês leiam comigo para vocês entenderem. Estando ele ainda falando com eles, veio Raquel com ovelhas de seu pai, porque ela era pastora. Tem gente que usa esse texto para fundamentar que mulheres podem liderar a igreja, mesmo tendo essa enxurrada de textos no Novo Testamento, onde a igreja realmente é consolidada, afirmando que mulheres não podem cumprir essa função. O que Raquel estava fazendo aqui? Cuidando das ovelhas de seu pai. Por quê? Porque ela era pastora, ou seja, ela cumpria a mesma função que Davi cumpria quando cuidava das ovelhas do pai dele. Agora eu quero te perguntar, vai lá ler 1 Samuel, vai lá ler a história de Davi. Em que momento Davi adquire autoridade? É quando ele começa a pastorear ovelhas? Não, é quando ele vira rei. É quando ele é ungido rei, função masculina, por um profeta homem. Tá? Então, vocês precisam entender que não há comparação. Davi não tinha autoridade alguma enquanto cuidava de ovelhas. Ele era um exemplo, ele era irrepreensível, ele era íntegro, ele já era um homem segundo o coração de Deus. Ele vivia uma vida santa na medida da possibilidade humana. E é isso que a Bíblia exige da mulher. Viva de forma íntegra, você vai ser salva seguindo o evangelho e parindo filhos. Machista, tá bom, irmão, sai do vídeo, te amo, vai com Deus, que um dia tu se converta genuinamente. A gente não pode ignorar a integridade do texto. E acreditem, quando a gente diz, irmãs, não queiram ser pastoras, não é porque a mulher não vai... Meu amado, é porque se ela for ordenada pastora, tanto ela quanto quem ordenou, quanto quem concordou com isso, está pecando contra a Bíblia. Você precisa assimilar que não é uma questão de opinião, não é uma questão cultural, é uma questão bíblica. Porque se o texto sendo categórico, não permite que mulheres ensinem porque primeiro veio o homem, depois a mulher foi enganada, o homem não. Se mesmo tendo esse texto, tendo todas as exemplificações de lideranças masculinas, alguém vier e disser, não, dá para ser mulher. Daqui a pouco vão dizer que alcoólatra entra no céu, que homicida entra no céu, que homossexual entra no céu, que pedófilo entra no céu, mesmo o texto dizendo que não. Por quê? Porque foi aberta a porteira para o humanismo, para o mentalismo ali, para que situação de não. Agora tudo é relativo, tudo é atualizável. A Bíblia não é atualizável, meu amado, minha amada. Não é. Eu gostaria muito que todo mundo fosse pro céu. Eu gostaria de dizer, não, o budista vai pro céu igual, porque a salvação é pela graça, Jesus tem misericórdia. Mas eu não posso fazer isso porque a Bíblia não me autoriza a fazer isso. A Bíblia não me autoriza a fazer um monte de coisa. E sabe o que eu faço? O que eu preciso fazer? Que não é fácil, mas a gente tem que fazer. Eu calo a boca e obedeço. Tá? Já vi algumas pessoas aí dizendo que quando a Bíblia fala que a mulher deve ser submissa ao seu marido, está falando sobre submissão, que é uma missão secundária. É a mesma missão. Missão, pregar o evangelho, salvar, pastorear, e a mulher ganha uma submissão, tipo uma parte da missão do marido. E já ouvi essas pessoas falando expressamente que não é referente a ser dominada pelo marido. Só que essas pessoas esqueceram de Gênesis 3, a parte da queda, que diz literalmente o seguinte. Gênesis capítulo 3, verso 16. Aqui Deus estava distribuindo as maldições, tá? Ai, Caleb, maldição. É, maldição. Deus é bem tranquilo com relação a isso. Deus não tem preocupação nenhuma em esconder que ele amaldiçoa pessoas, tá? Lembra lá? Se meu povo, que se chama pelo meu nome, se arrepender do mal que fez, vier a mim, sararei a sua terra. Lembra disso? É uma bênção, né? Só que logo em seguida diz que, porém, se não se arrepender, daí vem uma pancada de desgraça que vai vir sobre eles. Por quê? Porque é uma maldição. Lembra? Eis que põe diante de vós a bênção e a maldição. Vocês escolhem a bênção ou a maldição. Se procederes bem, acontecerá tal coisa. Se não, maldição.
Deus não tem problema. Deus não tá nem preocupado com a tua opinião a respeito disso, tá? Nem com a minha. Ah, eu acho que Deus não amaldiçoa. Tudo bem. Tua vontade não concorda com a Bíblia. Tua opinião não concorda com a Bíblia. E tu tá errado. E se eu concordar contigo e discordar da Bíblia, nós dois estaremos errados juntos. Tá? É muito sério. É muito grave tu discordar da Bíblia. E daí Deus tá distribuindo as maldições, tá? Olha só. Ele fala à mulher. E porém inimizade entre ti e a mulher, no verso 16. E a mulher disse: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição, que no caso é a concepção, no caso na hora de parir filhos, dar à luz. Com dor dará filhos. Daí algumas mulheres podem dizer: meu Deus, Caleb, tu acha que isso não é grande coisa porque tu não pare filhos, né? A mulher não pare um filho por semana. Então, nas poucas vezes que acontece e acabou. É que nem puxar um band-aid. Aconteceu, acabou. Daí tem o filho para criar. E os filhos são bênção de Deus, tá? Então, das maldições, a serpente teria que rastejar sobre o próprio ventre, teria que comer o pó da terra, seria pisada a cabeça, seria odiada pelos homens e pelos animais. A maldição da serpente foi uma das piores. Maldição da serpente, terrível. Maldição sobre a mulher. Multiplicar as dores de parto, que não é uma vez por semana, são poucas vezes. O teu desejo será para o teu marido e ele te dominará. Tá aqui. O texto é claro, dominação. Não é violência, tá? Ô safado que fica batendo na tua esposa, agredindo a tua mulher. Tu é um covarde. Duvido que contra o teu sogro, contra o irmão da tua esposa, contra os tios da tua esposa, tu seria machão. Tá? Tá bom? Mas aberrações, mau caráter agredindo a esposa. Tu é um covarde. Tá? O mundo não precisa de ti. Tá? Não é violência, não é agressão, não é constrangimento, não é humilhar a mulher, não é tratar ela como um ser inferior, não é tratá-la como fraca. Ela não é fraca, ela é frágil. Tá? Tem igual importância a nós. O homem e a mulher têm igual importância, só que foi dada maldições diferentes depois da queda. Depois da queda houve maldições e funções diferentes. Daí vem a maldição do homem. E Adão disse, portanto, deste ouvido à voz da mulher. Olha só, a punição de Adão já começa dizendo o motivo. Portanto, deste ouvidos à voz da tua mulher, e comeste da árvore que te ordenei, dizendo, não comerás dela. Maldita é a terra por causa de ti. A terra não tinha nada a ver com o rolê, não tinha nada a ver com a bunda molice de Adão. Adão foi um covarde, ele não assumiu a responsabilidade de governar a sua casa, de obedecer a Deus, ele desobedeceu, ouvindo a mulher que foi enganada. E a terra foi de carona ali na maldição. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Então a mulher tem a dor de parto, o homem tem a dor de ter que fazer a terra dar frutos bons. Espinhos e cardos, que são abrolhos, ou ervas daninhas, também te produzirá. A terra não dá mais só frutos bons, agora dá espinhos e abrolhos, ervas daninhas, pragas. E comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão. Ou seja, ele vai ser sempre enfadonho. Lembra? Quem não trabalha que também não coma? Até que te tornes a terra, ou seja, até que morra e vire pó. Porque dela foste formado, portanto, és pó e em pó te tornarás. Tá? Então, eu quero que você entenda a queda. Toda a Bíblia, toda a leitura, o pastor fala muito isso, o pastor Rogério ele sempre fala que se não compreender a queda, você não tem uma leitura completa da Bíblia. Você precisa compreender que a mulher foi dada a ordem de que ela se voltará ao seu marido, ela terá dores de parto e ela será dominada pelo marido. Dominada nos padrões bíblicos aceitáveis e agradáveis a Deus. Então, minha irmã, se o teu marido é um cristão genuíno, ele vai te dominar da forma que Cristo governa a igreja. Cristo é um carrasco com a igreja. Porque o mesmo Paulo que disse que a mulher deve se sujeitar ao seu marido, é o mesmo Paulo que disse para o homem amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. Me fala se esse cara quer que a mulher seja humilhada pelo seu marido, seja espancada, agredida, constrangida diante dos outros, abusada, espancada. Não, ele quer que ela seja cuidada com o mesmo cuidado que Cristo cuida da igreja. Como que você pode olhar para isso e dizer que a Bíblia é machista?
Que estupidez é essa que a cultura progressista colocou na tua cabeça, meu irmão, minha irmã? Por que a sociedade enfiou na tua cabeça que é uma vergonha você cuidar do lar enquanto seu marido trabalha? Homem, quem foi que colocou na tua cabeça essa imbecilidade de achar que cuidar da casa é fácil? Quem? Diabo. Diabo. Através de culturas, através de filosofias, de ideologias, fez acreditar que o homem que segue a Bíblia, ele é machista, e a mulher ela não pode se sujeitar. Tanto que essa figurinha aqui, ó, Maria Woodworth Eater, é um nome assim, não sei nem como é que pronuncia, tá? Primeira pregadora. Quando? Qual foi o primeiro registro de uma mulher pregadora? 1844. 1844. Não é uma coincidência que nesse meado aqui, nessa época, surgiram todas as outras seitas e heresias? Lembra? Esse carinha aqui, ó, cadê? Dos Mormons. Joseph Smith, 1800 e lá vai pedrada. Heresia, engano, falsos profetas surgindo. Ellen White, acho que foi um pouquinho antes, tá? As seitas pentecostais surgem depois, não tô falando que pentecostalismo é seita, tá? Compreenda, tá? As seitas pentecostais que banalizam falar em línguas, banalizam o mover do Espírito, querem que homens se sujeitem a mulheres mesmo que o texto diga que não pode, a mulher não pode exercer autoridade de homem, nem sobre homem. Tudo na mesma época. É interessante porque quando eu fui ler, se tu for pesquisar sobre essa mulher, eu vou deixar em negrito aqui para tu copiar. Quer tirar um print? Tira um print e pesquisa sobre ela. Maria Woodworth Eater, tá? Ela era conhecida como a evangelista do transe. Ai, cara, é tanto BO, um atrás do outro, assim, ó. Evangelista do transe, tá? Essa mulher aqui, ela é referência porque ela foi a primeira a enfrentar a oposição masculina dentro da igreja. Não é coincidência, olha esse ano, tá? 1844 ela surgiu, tá? O ministério dela começou ali pelos 30 anos, provavelmente, tá? Eu quero que você veja isso aqui, ó, Revolução Feminista. Ano. 1830, primeira reunião feminista. Que estranho, né? Em 1830 surgiu a primeira onda feminista. 10 anos depois, primeira pregadora. É coincidência, meu irmão, minha irmã? Precisa ser PhD em tramas e cognições para entender que não é uma coincidência? Porque a igreja funcionou bem até meados desse período. Quer ver um exemplo? Ellen White. Deram ouvidos a Ellen White. Em 1854. Os livros dela foram publicados em 1851, 20 anos depois da primeira onda feminista. 1854, 1858, 1882. Tá? Coincidência? Vocês sabem, né? O que o feminismo quer. O feminismo é só um braço de toda uma cultura progressista que visa implementar o marxismo. Quais os maiores inimigos do marxismo? Religião cristã e família. Religião e família. Por que tu acha que eles focam tanto em destruir famílias e destruir a estrutura familiar padrão e a igreja? Porque a Bíblia trata todos por igual, desde que cumpram suas determinadas funções. A mulher não é um ser humano inferior, pelo amor de Deus. Se você acha que a Bíblia diz isso, você está errado. Se você diz isso, você está errado, pior ainda. A mulher não é um ser inferior, tá? O texto nunca diz isso. Tanto que Jesus diz... Não, Paulo mesmo fala que no reino de Deus não há nem homem, nem mulher, nem judeu, nem grego e tudo mais. Por quê? Porque somos todos iguais, meus amados. Só que nós temos funções diferentes.
Não queira ser pastora, minha irmã. Existe um ser que nasceu com todas as ferramentas e com a ordenança de fazer isso. Se você fizer isso, você estará com sua própria conta em risco. Você estará desobedecendo a Bíblia. Mas, Caleb, eu conheço mulheres pregadoras que são cheias da unção de Deus e quando elas pregam, pessoas se arrependem e a cura, a libertação de demônios. Tudo bem. Tudo bem. Lembra lá em Apocalipse que Jesus fala a respeito do fim, né? Pessoas chegarão a ele e dirão, em teu nome profetizei, curei, expulsei demônios. E ele vai falar, apartai-vos de mim, malditos, porque não vos conheço. Então não vai nessa onda de achar que alguém é usado por Deus simplesmente porque há sinais, prodígios e maravilhas. Porque isso também é uma marca, um sinal usado pelo falso profeta e pelo anticristo. Se você for usando a régua de que porque há milagres, porque há cura, porque há aquilo, porque há giro, porque há falar em línguas e lelele, não sei o que, é a pessoa usada por Deus, você está errado. Por quê? Porque a Bíblia mostra que isso não é validação. Fala, meu amor. Comenta sobre a questão de ser esposa do pastor, ter que cuidar das mulheres. Isso. E essas pregadoras, não sei se tem a problemática se elas pregarem para mulheres. Isso. Mulheres. Tá. Perfeito. Obrigado, meu amor. Da mesma forma, meus amados, vocês precisam entender. Lembra que eu disse, no começo eu fiz uma pergunta hipotética, né? Mulheres podem pregar, podem ensinar? E eu falei, depende. Por que depende? Eu não posso dizer categoricamente um não. Por quê? Porque a Bíblia não dá não, tá? Mulher pode pregar? Depende. Depende de quê? Depende de quem, para quem e onde. A mulher não deve falar no ambiente de assembleia, onde há homens e mulheres juntos. Momento de assembleia, negativo. Mulher aprende em silêncio. Só que, olha só, Tito, capítulo 2, verso 3 em diante. Semelhantemente, ensine as mulheres idosas a serem reverentes na sua maneira de viver, a não serem caluniadoras, nem escravizadas e muito vinho. Mas que ensinem... Lembra que Paulo disse que a mulher não deve aprender, não deve ensinar? Tem que aprender em silêncio, mas aqui ele diz que ensinem, né? Pois é, olha o contexto. Mas que ensinem o que é bom. Assim poderão orientar as mulheres mais jovens a amar os maridos e filhos e serem sensatas e puras. A estarem ocupadas em casa. Não é pegando o ônibus lotado para trazer um salário a mais para casa. A serem bondosas e sujeitas ao marido. Gente, como é que vocês não enxergam isso? Sujeitas ao marido. A fim de que a palavra de Deus não seja difamada. Da mesma maneira, encorajem os jovens a serem prudentes. A mulher pode ensinar, sim, ela deve ensinar os filhos, ela deve ensinar outras mulheres mais jovens. Aqui falando sobre idosas, né? Minha esposa até ela me perguntou uma vez, Caleb, amor, eu gravo vídeos na internet. Homens vão assistir, tudo bem, mas eles se colocaram a assistir. O teu vídeo ele não é focado em homens. Tu tá trazendo um conselho bíblico, amém, o cara quis ouvir. Só que percebe que no momento da assembleia, quem tá ali, ela é meio forçado. O homem que tá ali sentado, ele é meio forçado a ouvir quem tá falando. Por quê? Porque tá no momento de assembleia, a pessoa pode levantar e sair, mas provavelmente não vai fazer. Tá? Então, mulher, quer ensinar? Primeiro seja sensata. Primeiro seja submissa ao seu marido. Primeiro seja uma mulher temente a Deus e de bom testemunho. Depois que tu tiver esse combo, você ensina outras mulheres. Você ensina educação aos seus filhos. Você auxilia na criação do caráter desses jovens cristãos que são os teus filhos. Não queira ensinar a igreja porque a Bíblia não te permite isso. Muitos homens se curvaram a essa cultura progressista. Por quê? Porque são covardes. Acovardados. Parece uma plantação de banana dentro da igreja. É um bananal dentro da igreja. Só tem banana. Que a mulher paga as contas em casa, a mulher decide tudo. A mulher vai lá e desmanda. Quando o marido fala pro filho, filho, faz tal coisa. A mulher vai lá e diz, não, filho, não precisa. Covardes. Mulher, você está errada. Homem, você está errado. Vocês têm funções. Mulheres, sejam sujeitas aos seus maridos. Homem, amem suas esposas como Cristo amou a igreja. Que papo é esse? Sabe por que há necessidade da mulher trabalhar hoje? Por quê? Porque o mundo foi construído dentro de um contexto onde você é forçado pela sociedade à tua volta a querer mais dinheiro. A mulher só precisa trabalhar na rua porque ou o cara é vagabundo, é um vadio, que não trabalha e não merecia
nem um prato para comer, porque quem não trabalha não coma. Daí os filhos ficam à mercê desse cara, e a mulher tem que ir trabalhar porque escolheu mal o marido, e o cara é um desobediente da palavra, ele está errado. Percebe que em todos os contextos a Bíblia não está sendo respeitada. Então se a mulher precisa trabalhar, ou o cara não supre a necessidade da casa, porque é um vadio, ou ele não supre a necessidade da casa, por quê? Porque a necessidade da casa é grande demais. Lembra que a Bíblia fala para nós nos contentarmos com o que comer, o que vestir, ter uma casa sobre a nossa cabeça? Amados, quando que isso deixou de ser suficiente? Quando deixou de ser o suficiente ter o que comer na mesa com a tua esposa e filhos? Ter tuas contas pagas? Por que as contas estão altas? Por que o salário do marido não é suficiente mais? Porque querem uma TV de 52. Porque querem viajar para Porto de Galinhas no final do ano. Porque querem gastar 9 mil num par novo de aliança de casado na boda de 10 anos de casado. Porque querem ter uma mundiça de um carro 1.6, 4 portas, com vidro trava elétrica que custa 80 mil reais. Porque o custo de vida da sociedade mostrou que não é suficiente ter o que comer, o que vestir. Mas Jesus disse, se você discorda que ter o que comer, o que vestir e um teto sobre a casa é suficiente, você está discordando de Jesus, não de mim. Caleb está dizendo que todo mundo tem que ser pobre. Não. Eu só quero que você entenda que você precisa prosperar do jeito certo. Eu não posso prosperar agradando a Deus se eu estou desrespeitando a Bíblia. Eu tô prosperando, mas tá meus filhos na creche, sem nem saber o cheiro da teta da mãe mais, porque nem mamou, foi direto pro como é que é o nome lá, amor? Pro composto de leite, porque a mãe tinha que trabalhar. Por quê? Porque tem o financiamento de um carro para pagar, e tem uma casa financiada em 80 anos para pagar. E o salário do meu marido não é suficiente. Daí a criança é criada por um estranho, um mundano, que bate tambor durante a semana e vai cuidar do teu filho e da tua filha, trazer conceitos e ensinos demoníacos para a cabeça do teu filho, porque tu, pai, tu, mãe, estão negligenciando o que a Bíblia manda que seja a estrutura principal de uma família. Caleb, a gente já tá com financiamento feito, não dá para voltar atrás. Tudo bem, tentem resolver isso logo. Tentem resolver isso logo, tá? Porque a mulher não deve trazer renda para casa, não é função dela, é do homem. Tá? Então, a sociedade forçou a humanidade a viver um padrão onde o que Jesus diz que é suficiente já não é mais suficiente. Percebe que tudo surge dentro de é como se fosse um combo. Um combo, sabe aquele combo do Mac que é 2 hambúrgueres, refri e fritas? Vem os 2 hambúrgueres, refri e fritas que te levam pro inferno, cara. Caleb, isso é suficiente para ir pro inferno? Em alguns pontos é. Eu quero te dizer por quê. Por quê? Caleb, é um pecado da minha mulher trabalhar? Calma, guerreiro, calma. Olha só. Jesus disse que devemos nos contentar com o que comer, vestir e ter onde morar. Que ele alimenta as aves do céu e veste os lírios do campo. Lembra disso? Daí a sociedade diz o contrário. Daí tem Jesus e a sociedade. Você ouve a sociedade. Jesus já, escanteio. Daí, olha a cadeia. Por entender que o mundo está certo e Jesus errado, você começou a buscar um padrão superior e você já não está mais se contentando com o que Jesus mandou se contentar. Daí você começa a fazer dívidas maiores. E agora você já não tem como suprir a tua casa sozinho. Daí o que tu faz? Tu arruma um outro emprego? Não, porque daí tu não vai ter tempo para tua família. Daí tu pega a tua esposa e coloca a trabalhar também. Daí agora estão os dois trabalhando, vocês só se enxergam à noite. A casa agora é dividida entre os dois e começam as discussões, as brigas sobre quem que tem que lavar a louça, quem tem que cozinhar. O meu marido não ajuda, meu marido não faz aquele outro. Minha mulher tá sempre cansada. Daqui a pouco vocês já não estão tendo uma noite romântica acalorada como a Bíblia manda que tenha. Lembra que Paulo mandou fazer amor sempre, a não ser que fosse para orar por um breve período de tempo com a concordância dos dois para que Satanás não vos tente? Então, casal, se vocês já não estão fazendo bebê, fazendo amor porque estão cansados de tanto trabalhar, já está exemplificado um problema na tua família. Daí vocês não estão
fazendo algo que é bom, fazer filho. Vocês não estão tendo a intimidade do casal. Vocês já não têm tempo de leitura bíblica, vocês se veem no final de semana. Como é que vocês vão ter filhos se vocês já não têm tempo nem para ler a Bíblia? Só que em algum momento, talvez por um acidente na tua vida, porque você já não quer ter filhos. Por quê? Porque a tua rotina é muito cheia, você tem muito financiamento para pagar. Se entrar mais uma boca para tua alimentar, daí sim o castelo desmorona e vai ter que fazer turno extra, a mulher vai ter que arrumar um emprego melhor. Daí já entra a faculdade, que é cara, para quê? Para poder ter mais dinheiro para pagar as contas que tu nem devia ter criado na tua vida. Por quê? Porque você não se contentou com o necessário que Jesus mandou se contentar. Daí, acidentalmente, para sua infelicidade, você finge que tá feliz, mas para seu desespero, tua mulher engravida. Meu Deus, agora eu preciso, correr atrás do prejuízo, porque agora o filho virou prejuízo. E daí vocês começam a acumular coisas caras, você precisa ter o melhor berço, você precisa ter de tudo melhor. Por quê? Porque você sabe que não vai ter tempo com teu filho. Então tu precisa ter um emprego bom para compensar a tua ausência. Daí tu quer comprar tudo de mais caro, PlayStation 5 para tua criança de 5 anos que só quer sujar as mãos na terra e pegar chuva. Só que antes disso, a mulher ela tem o seu filho e ela já começa a se programar, porque o auxílio-desemprego dela é para 3 meses. E ela precisa daquele dinheiro, porque o Sustagem Kids é caro. Teta é de graça. Sustagem Kids é caro. Então, se ela ficasse em casa cuidando do filho, talvez não tivesse tanta despesa, não precisaria trabalhar, o filho teria a sua mãe educando ele em casa. Mas não, ela precisa voltar a trabalhar. Daí o filho vai para uma creche. Daí cresce sem pai nem mãe. Quando os pais chegam cansados do trabalho, o celular é a babá. Ou seja, a criança passa o dia inteiro com estranhos, pagãos, promíscuos, que não respeitam a Bíblia, sem ter a referência de pai e mãe. Daí chegam em casa, os pais estão cansados e vocês submetem seus filhos a novos estranhos agora numa tela. Tá? Agora numa tela, porque vocês precisam ter tempo pra limpar a casa, porque ninguém tá limpando a casa, porque não tem ninguém em casa, tá todo mundo trabalhando. Pra fazer a janta, porque não tem dinheiro pra ter uma empregada, porque se tiver que ter uma empregada, vai ter que sim ter outro emprego, daí sim ninguém se vê mais. Vocês precisam ter o tempo do casal, precisam deixar a criança com a avó pra vocês poderem fazer amor. E a criança vai aprendendo coisas mundanas, ensinos mundanos. E quando vocês têm um tempo pro filho, vocês enchem ele de guloseimas, açúcares e coisas gordurosas que detonam com a saúde dele simplesmente porque vocês querem compensar a ausência dentro de casa. Por quê? Porque a Bíblia não foi respeitada lá no começo. Onde se contentem, sejam gratos e se contentem com o que comer, o que vestir. Mulheres sejam sujeitas aos seus maridos. Homens, governem sua casa como Cristo governa a igreja. 3 desobediências tornaram a nossa sociedade o caos que é. E é por isso que esse vídeo é necessário, tá? Espero que vocês estejam bem. Espero que a família de vocês esteja saudável. Eu espero de verdade que os seus filhos saibam quem vocês são. Que vocês saibam quem são os filhos de vocês, tá? E acima de tudo, que todos vocês saibam quem é Jesus. Tá bom? A sociedade quer dizimar vocês. A sociedade quer acabar com a gente. A sociedade tá louca que o teu filho, menino, acorde um dia de manhã e diga pra vocês que quer cortar o piu-piu. Porque no colégio ele ouviu que ter piu-piu é ruim. O que a sociedade quer é que um dia vocês cheguem em casa do culto, porque é o único dia que vocês têm livre juntos. Vocês cheguem em casa e descubram que a tua filha está conversando com uma outra menina no WhatsApp ou na internet e estão falando sobre namorar, estão trocando fotos nuas. Porque a sociedade diz que ser lésbica é bom, é saudável, e que a família tradicional, a família conservadora é arcaica e é machista e é opressora e só leva pra perdição. Daí vocês correm pros braços do pastor que obedece à Bíblia, ou não, né? Daí vocês correm pro altar. Deus, meu filho está nas drogas, Senhor. O meu filho está usando crack. Onde é que tu estava quando ele queria jogar bolita com o pai? Onde é que você estava, mamãe, quando era para ele dormir ouvindo a palavra de Deus, ou para tu cantar um louvor, ou ensinar a palavra de Deus? Lembra porque diz que nós devemos ensinar a palavra ao levantar, ao sentar à mesa, ao caminhar pelo caminho e ao dormir? Como? Se vocês levantam de madrugada para levar o filho para a creche porque vocês têm trabalho,
Vocês não têm uma refeição juntas porque a criança come na escola ou na creche, vocês em turnos, em lugares separados no trabalho. Vocês chegam em casa, vocês não caminham juntos, porque a avó busca na creche, vocês estão ali, chegam em casa, e quando vão dormir, tá o pai e a mãe no celular, a criança no celular, e todo mundo só se conversa pra dar tchau. Como? Como que tu quer que teu filho seja salvo? Como é que tu quer que a tua esposa seja submissa a ti, meu irmão? Como tu quer, minha irmã, que teu marido seja um homem de verdade aos moldes bíblicos, se a tua família tá toda desestruturada? Se a Bíblia não é respeitada, se vocês fazem tudo errado. Tudo errado e quer que tudo dê certo. Deus abençoe minha família. Que família, cara? Que família? Estão todos doentes, todos amargurados, todos cansados, exaustos, não se suportam. E daí nós chegamos ao ponto de, no Brasil, termos 50% de índice de divórcios. 1 em cada 2 casais se divorciam. Num país que tem crescido o número de cristãos. Como? Como? Num país majoritariamente cristão, o índice de divórcio é 1 para 2. Como que os índices de homossexualismo estão crescendo? Como que o índice de consumo de drogas está crescendo? Como? Se o número de cristãos está crescendo, é simples, porque não há mais cristãos. Há mais pessoas nas igrejas, mas cristãos estão morrendo. O índice de cristãos está afundando. Por quê? Porque a família não é respeitada, a Bíblia não é respeitada, o homem é um covarde, um bundão, um banana, as mulheres são empoderadas, insubmissas, não conseguem entender que nós somos todos iguais, mas nós temos funções diferentes. E os filhos olham para sua família, olham para o pai, um covarde, ele é a referência de masculinidade, que não tem um pingo de testosterona, e vai ter uma nova geração de homens fracos, uma nova geração de mulheres insubmissas, e uma nova geração de pessoas indo para o inferno. Ore pela sua família, tá? Eu desejo o melhor pra vocês. A intenção desse vídeo não era te ofender. Se você se ofender, eu peço... Não. Eu não vou pedir perdão. Não vou te pedir perdão por ter te ofendido porque eu expus a verdade. E a verdade do evangelho é ofensiva mesmo. Então eu não vou pedir perdão por isso. Tá? Se você se ofendeu, busque em Deus. Assiste esse vídeo de novo e lê a Bíblia, tá? Lê a Bíblia, ora. E avalia. Talvez você ainda não tenha tomado a decisão de assumir um financiamento que vai fazer tua mulher ter que trabalhar, teu filho parar de te ver. Talvez você ainda não tenha entrado nesse ponto. Pense bem. Pensa bem no que tu vai fazer. Nós estamos num país que é o Titanic, tá afundando. Pensa bem nas tuas decisões. Tu quer mesmo entrar nesse ciclo? Quer mesmo entrar nessa furada? A Bíblia diz, se contente com o que comer e o que vestir. Pensa bem no que tu vai fazer, tá? Porque depois de feito, tu precisa honrar teu compromisso. Depois que tu criou uma dívida, meu irmão, cumpre teu compromisso. Cumpre aí teu financiamentinho de 40 anos. Mas arque com as consequências. Seja homem. Seja homem. Mulher, assuma seu BO. Tá bom? A Bíblia fala, mas Caleb, eu quero ser uma mulher submissa, mas meu marido é negligente, meu marido não respeita a Bíblia. A mulher sábia edifica o seu lar. Seja sábia, busca no Senhor uma forma de edificar o teu lar. Não há como você entregar a tua família em oração e Deus não agir. Mas você precisa respeitar a Bíblia. Tá bom? Beijão, amo vocês. Fiquem com Deus. E façam o que precisa ser feito, tá? Às vezes é desagradável, quase sempre é. Mas a herança é eterna. Tá bom? Beijão, fiquem com Deus. Forte abraço. Só pra fechar, tá? A minha esposa realmente é uma bênção na minha vida, ela me lembrou de um ponto, tá? Que eu falei, mas não ficou muito claro. A mulher do pastor, ela cumpre a função junto com o pastor dentro dos preceitos bíblicos. Ela exerce, é necessário, na verdade, que ela exerça junto com seu marido o ministério pastoral. Dentro dos conceitos bíblicos. Quais são os conceitos? Submissa ao marido, sem ensinar para a congregação inteira, aconselhando mulheres e jovens, tá? Então, ok. Outra coisa, nós temos referência bíblica de Paulo falando para os irmãos que os outros apóstolos viajavam para as igrejas e pastoreavam e eram apóstolos com suas esposas juntos. Então, o ministério fica ali subentendido que ele precisa ser feito entre os dois, dentro dos moldes bíblicos, tá?
Então não é pastora, sabe aquela pastora e o pastor que ela é, na verdade, a que manda? E eu conheço um monte. Igrejas que quem manda é a mulher. E daí tu vê o padrão de pessoas ali dentro. Maridos acovardados, mulheres dominantes. Filhos rebeldes, lares desestruturados, a mulher. E geralmente tem aquele meio profético, pouco estudo da palavra, muita revelação, muito lance místico e sentimento. Eu senti... Não sentiu nada, irmão. Vai pra Bíblia. Instrução é bíblica, tá? Então, Caleb, as pastoras, esposas de pastor, podem ser chamadas de pastora? Sim. Ela pode exercer sozinha a função de pastor? Não. Ela pode ensinar a igreja inteira? Não. Ela pode ensinar jovens? Sim, deve. Ela pode ensinar outras mulheres? Sim, deve. Até porque o pastor não pode ter uma conversa sozinho com uma mulher da igreja, né? Concorda comigo? Eu já vi muito pastor caindo nisso aí. Muita igreja foi dizimada porque a mulher não queria cumprir o chamado junto com o marido e o marido tinha que fazer aconselhamento de casal e daí o pastor sozinho, sem esposa, ficava ouvindo da intimidade do casal, que o marido da irmã não atendia a ela, que ela estava na necessidade e ali a carne do cara aflorou. Não observou a Bíblia. Deu ruim. E dá ruim com força. Gente, vocês não têm ideia. Dá ruim num nível estratosférico. Tá? Então, fiquem tranquilos com relação a isso. Posso chamar a esposa do meu pastor de pastora? Sim. Posso considerar ela a cabeça do corpo ali? Negativo. Neca de catibiriba. Não. Por quê? Porque a Bíblia não deixa. E se está num lugar onde isso é autorizado e a tua pastora que manda, então vamos considerar também, né? Tem grupos que dizem, não, quem manda aqui é o pastor. Só que não é muito, não precisa muito mais do que 1 ou 2 dias de observação para tu ver quem é que manda realmente. Quem é que é a voz dominante, quem é que decide, quem é a autoridade, quem é a referência. Tá? Então, fiquem atentos. Mulher, esposa de pastor, é pastora, submissa ao marido dentro dos moldes bíblicos, tá bom? Beijão.